Estamos de volta, terceiro e último bloco desse programa. Nós estamos apenas no segundo encontro, no segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. A gente ficou aqui conversando um pouquinho sobre as repercussões, sobre o conteúdo do Sermão de Pedro. A gente quer compartilhar algumas coisas que a gente tem conversado aqui com você também. Mas antes disso, você assiste o vídeo do pessoal do Ponto de Referência e a gente volta daqui a pouco. Cerca de 50 dias após a Páscoa e a morte de Jesus, aconteceu uma importante e tradicional festa no calendário judaico, o Pentecostes, ou Festa das Primícias. Como todas as festas judaicas, havia muita alegria, graças a Deus e reconhecimento pelos primeiros frutos da colheita de trigo. E é tão importante e interessante notar como Deus entrelaça o significado dessa festa com o que estava acontecendo. O Pentecostes se tornou um símbolo dos primeiros frutos espirituais da igreja, com o derramamento do Espírito, onde simples pescadores se tornaram poderosos pelo poder de Cristo. E a manifestação do Espírito na vida desses fiéis, que estavam o aguardando em clamor, arrependimento e louvor, é talvez uma das mais importantes de toda a Bíblia. O Espírito foi atuante em toda a Bíblia, e não somente no Pentecostes, mas sua manifestação física naquele momento foi significativa, pois mostrava que Jesus e a missão continuavam vivos. E essa experiência deve ocorrer diariamente na vida daqueles que aceitam a Cristo e sua missão. E o cristão que recebe o Espírito é capacitado por ele para a missão de diversas formas. No Pentecostes, os discípulos receberam o dom de línguas devido à oportunidade de pregar ao grande número de judeus, vindo de diversos lugares para a festa e assim espalhar a mensagem até os confins da terra. Pense na impressionante cena, judeus de diversas regiões do mundo que não falavam a língua local, aramaico, escutando a pregação na sua língua natal, por galileus que até então nunca haviam falado tais línguas. Lembre-se que existem diversos dons espirituais, todos com a mesma importância. São sempre dados com um único objetivo, pregar o Evangelho. O que vier fora disso é anátema. Foi assim que Pedro, movido pelo Espírito, foi usado para pregar a respeito daquele momento que estava vivendo, principalmente da vida, morte e ressurreição de Jesus, o Messias. O derramamento do Espírito foi só possível porque o Cristo, ressuscitado e exaltado, estava à destra do Pai, vitorioso no conflito cósmico. O plano da salvação e a vitória na cruz, além de trazer libertação ao pecador, serviu para limpar qualquer sombra de dúvida, mentiras de Satanás em relação ao caráter de Deus e seu amor. Milhares de pessoas, impressionadas com a palavra de Pedro, queriam respostas do que deveriam fazer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O primeiro passo é arrepender de coração, não remorso, porque remorso implica apenas em medo das consequências, e arrependimento em mudança de vida. Ser batizado em testemunho é o sinal do amor de Deus e mudança de vida. Assim, o recebimento do Espírito e os dons espirituais, seja qual ele for, será para a pregação do Evangelho eterno, para que outros possam experimentar o mesmo sentimento de liberdade que só Cristo pode dar. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado pessoal do Ponto de Referência, obrigado por sintetizar algumas ideias importantes para a gente conseguir também continuar a nossa conversa e ficar aí marcado na sua cabeça algumas ideias, alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão do tema que a gente está estudando essa semana. A gente vai agora ouvir o Jefferson cantando, a gente já ouviu na semana passada, vamos ouvir de novo, e a música de hoje é qual? Então, todo o meu último CD está caracterizado assim, com confissão e um clamor. Então, nessa música que se chama Fantasias, fala da minha tentativa de ser aceito por Deus e pelas pessoas através de rótulos, através de máscaras, né? Mascarando o meu real ser. E o resultado disso foi que fiz da minha vida uma bagunça. O Jefferson, personagem, estava sempre cercado de muita gente, mas o Jefferson real estava no deserto, estava sozinho, né? Então, confesso isso e clamo para que Deus mude, entre aqui na minha vida, né? Entre aqui, eu uso de forma figurativa e digo, meu quarto está uma bagunça, me arruma, Senhor. Arruma essa bagunça que sou eu, né? Que essa música seja uma bênção na vida de vocês também. Amém. Vamos lá. Muitos personagens eu criei
Várias fantasias já usei só pra ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos. Maquiagem já passei, e o que sou agora já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça. Pode entrar, me arruma. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta. Vem reformar, me ajeitar, tirar a poeira, e as fantasias daqui. Muita maquiagem já passei, minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está essa bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar. Vem agora, abra a porta. Vem reformar, me ajeitar, tirar a poeira. Pode entrar, vem me arrumar. Vem me arrumar. Estou uma bagunça. Tirar a poeira, e as fantasias daqui.
Obrigado, Jefferson. Deus seja louvado. A gente está caminhando para o final do programa e eu queria ouvir vocês, sim, de forma tuítica, de forma bem precisa e curta. Eu queria que vocês, não precisam ser todos, mas só me dissessem a respeito desse sermão de Pedro. O que Pedro fala, ou o que há na mensagem de Pedro que faz com que 3.000 pessoas que antes não criam, ou até algumas que acusavam Jesus, se rendam a ele. O que há no conteúdo e o que acontece. Você quer falar isso? Eu vou falar rapidinho. Eu acho que o arrependei-vos, né? Ou seja, repense, né? Repense a sua forma de viver. E quando você faz um sermão que você expõe o amor de Deus, né? E isso não precisa ser muitas vezes com palavras. Falar do amor de Deus. Você faz as pessoas repensarem, né? Como elas estão vivendo. Então, o arrependei-vos e convertei-vos. Eu acho que a nota tônica é essa aí que compunge o nosso coração, como fizeram com aquelas pessoas que estavam ali escutando. Tiago, é muito fera esse sermão. Em poucas palavras, ele cita Joel, dizendo, o que está acontecendo aqui é profético. Ele cita o que está acontecendo, né? Isso aqui está acontecendo porque Joel profetizou. Aí ele cita Davi, para explicar o que aconteceu com Cristo. Aí ele cita assim, no versículo 32, a esse Jesus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então ele coloca o povo também no meio. Porque eu falo, vocês sabem da história, não está mais no túmulo. E para mim, quando ele amarra tudo, mostrando a parte cognitiva, porque o judeu precisava dessa referência do Antigo Testamento, ele percebe esse fator agora do Espírito Santo também trabalhando na vida deles. No versículo 36 ele diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele diz, vocês estão vendo a reação? Vocês percebem que Davi não estava falando de si mesmo, porque Davi continua no túmulo. Esse que vocês crucificaram é o nosso Salvador. Isso é poder demais. Para Pedro, a ressurreição de Cristo era a reivindicação de Cristo. Era a prova para Pedro e para todos os autores que a morte não podia reter o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias, aquele que havia sido prometido. E ele deixou isso bem claro na pregação dele, a ressurreição de Cristo. Só uma coisa bem rápida, ele fala muito claro, o Cristo que vocês mataram, que vocês apedrejaram, que vocês crucificaram. Mas antes disso ele fala, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é meio que anula. Vocês mataram, vocês apedrejaram ele. Mas se você se arrepender, você será salvo. Não importa. Você será salvo porque ele já está vivo. Ele vive. Eu acho interessante, eu gosto muito dessa mensagem e acho muito emblemático. Primeira coisa que eu vou falar para as pessoas, primeiro momento de Pedro. E não tem um esquema, não tem um preparo. Ele percebe a comoção, a Bíblia diz que ele dá um passo à frente e começa a falar. Ele se coloca na frente dos 11, ele sai do grupo da linha e começa a falar. E o que eu acho que fica muito importante, precisa ficar com você que está aí nos acompanhando, e isso é o mote do livro do Atos dos Apóstolos, esse precisa ser o mote também da igreja do nosso tempo, da minha vida, da sua vida, da gente que quer servir a Jesus. O Espírito Santo é derramado para engrandecimento do Cristo. O Espírito Santo é derramado e Jesus falou, e quando ele vier, ele vai glorificar o Pai, eu serei glorificado através dele, ele vai glorificar a Deus também. A gente percebe o Espírito Santo derramado e a gente fica falando sobre... A gente fala bastante, né? É uma palavra que está sendo bastante usada, que é o empoderar, né? Empoderar as mulheres, empoderar os homens, empoderar empoderar as crianças, empoderar isso, empoderar aquilo, empoderar a igreja. E de repente, quando a gente vê a igreja ela não é empoderada pelos decretos, ela não é empoderada pelos prédios, ela não é empoderada pelos programas, pelos materiais que produz, ela não é empoderada pelas celebridades que aderem a ela é empoderada pelo poder do Espírito. É o Espírito que levanta a igreja onde está, é o Espírito que coloca a igreja em movimento. E para que ele coloca a igreja em movimento? Para exaltar a Cristo Jesus. A nossa mensagem, a mensagem de Pedro é Cristo Jesus, que morreu sim, que foi sepultado, mas ressuscitou. É um Cristo que está vivo. A gente não tem mais nada para apresentar para você. Você que está nos acompanhando, não existe nada mais precioso que essa TV possa te apresentar. Não existe nada mais precioso que o ministério do Jefferson, que o ministério dos discípulos, que o ministério que
a Isa tem levado à frente, que o ministério que a Alana tem no Vida e Saúde, que o ministério do Pastor Binho, que o nosso ministério, não há nada mais importante para ser apresentado a não ser Cristo Jesus, que está vivo e que é o nome que precisa ser invocado para ser salvo. Hoje, o meu desejo para você é que você, mais uma vez, aceite a Cristo, aceite o poder do Espírito Santo para ser uma testemunha dele. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta para continuar exaltando Cristo aqui no Código Aberto.